Nessa semana foi o aniversário de um dos heróis mais importantes da DC, sim, o Batman. E James Gunn aproveitou essa data para nos dar algumas pistas sobre o próximo filme do Homem-Morcego. E claro que eu, fanática pelas histórias do Cavaleiro das Trevas, peguei as referências. E neste vídeo eu vou te contar tudo. Let's go! Let's go! Batman Nosso Cruzado Encapuzado fez sua primeira aparição em Detective Comics número 27 de 1939 e ficou tão popular que ganhou sua própria série em 30 de março de 1940, há 85 anos. E não podemos negar que ele é um dos heróis favoritos de muitos. E é por isso que nós, fãs, estamos tão ansiosos esperando mais notícias sobre o filme de Batman que fará parte do novo DCU nas mãos de James Gunn. Porque, na real, ainda sabemos muito pouco. Vamos recapitular. O título do filme, por enquanto, será The Brave and the Bold e o foco principal da trama será a relação entre Bruce Wayne e seu filho Damian Wayne, que assume o papel de Robin. A história explorará essa dinâmica entre pai e filho, com Bruce descobrindo a existência de Damian e tentando guiá-lo, enquanto Damian decide que tipo de pessoa ele quer ser. Mas também nessa semana, James Gunn aproveitou o aniversário do Batman para fazer um post com vários novos indícios de que outros membros da Bat-família, como Dick Grayson ou Jason Todd, podem aparecer. E eu vou te falar sobre isso daqui a pouco, porque eu tenho bastante para te contar. Mas voltando a falar sobre o que sabemos do filme. Na questão de produção, sabemos que o filme será dirigido por Andy Muschietti, conhecido por It, A Coisa e The Flash. E o roteiro está sendo escrito por Rodo Sayagues, que é colaborador frequente de Machete, claro, junto do próprio Gunn. Sobre o elenco, ainda não temos nem notícias. Um dos maiores mistérios e o que tem os fãs mais ansiosos é que ator interpretará o Batman. Gunn disse que até o roteiro estar pronto, não vai pensar no elenco, apesar de várias especulações entre os fãs, que incluem nomes como Alan Ritchson, de Richard, que chegou até se oferecer de graça. You wouldn't even have to pay me to be Batman. I'd don the suit. Gotham is mine. Mas Gunn não deu sinais de que ele ou qualquer outro ator esteja sendo considerado. E é claro que o ator que interpretará Damian Wayne também não foi revelado. Honestamente, eu acho que Gunn já sabe muito bem quem ele vai escalar e só está escondendo o jogo e se divertindo com as nossas especulações. O que você acha? Como o filme também não tem data de estreia, Gunn deixou em aberto a possibilidade de Batman aparecer primeiro em outros projetos da DC. Se consideramos que The Batman Parte 2 foi adiado para 2027, eu duvido que o filme do universo principal do Homem-Morcego saia antes de 2028. E eu acredito que, a não ser que Batman faça uma aparição especial no filme do Superman, não teremos novidades sobre o elenco até depois da estreia do longa para não desviar a nossa atenção. Lembrando algo que eu já falei em outros vídeos, Gunn deixou bem claro que o Batman do DCU não terá uma nova história de origem, assim como o Superman de David Corenswet. Ele já será um herói estabelecido em seu universo, evitando recontar eventos já conhecidos. E apesar do mistério, sabemos que Gunn é muito fã de quadrinhos. Ele gosta muito de Grant Morrison, que também foi uma grande inspiração para o filme de Superman, e inspirou, claro, também o filme de Batman. Mas também usou como referência e também como homenagem, daí o título The Brave and the Bold, que é parte de uma fase icônica dos quadrinhos para Batman, além de outros títulos. Algo importante a destacar é que os quadrinhos não serão adaptados literalmente, mas Gunn usa principalmente o tom e elementos de cada história para se inspirar. Então deixa eu te mostrar primeiro quais são os quadrinhos que estão inspirando o filme. Em 2006, Grant Morrison escreveu uma longa e aclamada fase do Batman, conhecido como Batman Run de Morrison, redefinindo o mito do personagem e introduzindo Damian Wayne como Robin. Essa era nos dá todo o contexto necessário. Os principais quadrinhos que servem de base são os seguintes: Batman Unsown de 2006, principalmente os números 655 ao 658. Aqui é onde tudo começa. Damian Wayne aparece pela primeira vez. Filho de Bruce Wayne e Talia al Ghul, ele foi criado pela Liga dos Assassinos e chega na vida do Batman como uma criança arrogante, violenta e treinada para matar. O conflito entre a moralidade de Bruce, de não matar, e a natureza assassina de Damian começa aqui. E Gunn já confirmou que essa dinâmica será central no filme.
Outra inspiração é a Batman e Robin de 2009. Essa é outra grande influência. Após Batman Rip e Final Crisis, onde Bruce é dado como morto, o Dick Grayson assume o manto de Batman e Damian vira seu Robin. Esse arco estabelece Damian como um Robin único, rebelde, letal e desafiador, mas com um potencial para redenção. Quando Bruce retorna, a relação entre ele e Damian evolui ainda mais. Embora o filme de Gunn tenha Bruce como Batman e não o Dick, o tom de Batman and Robin, com foco na parceria entre Batman e um Robin mais selvagem, deve estar com certeza presente em The Brave and the Bold. Outra inspiração bem interessante é Batman Incorporated. Aqui Bruce expande sua missão globalmente e cria a Batman Incorporated, enquanto Damian ganha mais destaque como Robin. A corporação surge quando Bruce toma a atitude de anunciar que sempre financiou o Batman e que vai financiar mais versões do herói ao redor do mundo, visando melhorar o combate ao crime em diferentes locais do planeta. A ideia de um Batman experiente lidando com um Damian já estabelecido pode vir desse arco. Além disso, personagens como Dick Grayson e Talia al Ghul e outros membros da Bat-família podem ter influência no filme. Essas são as histórias que em algum momento Gunn confirmou servirem de inspiração para o filme. Mas ele já disse um tempo atrás que suas histórias favoritas de Batman, além das de Grant Morrison, são O Longo Dia das Bruxas, que mostram um Batman em início de carreira desenvolvendo suas habilidades de detetive, e Batman Um Dia Ruim, Charada, que coloca o herói contra um vilão mais complexo, exigindo dele um desafio intelectual. Mas tem mais. Como eu falei no começo do vídeo, Gunn fez nesses dias uma postagem bem interessante com imagens de outras histórias que, obviamente, os fãs mais raiz do Batman identificaram na hora. E conhecendo ele, essas histórias também devem influenciar o filme. E são as seguintes. O Longo Dia das Bruxas. Gunn já disse que essa é uma das suas favoritas. A história mostra uma continuação da história onde Batman, Jim Gordon e Harvey Dent tentam acabar com a máfia de Gotham, enquanto o Calendar Man escapa do asilo Arkham e começa a imitar o assassino Holiday. O arco também lida com as consequências emocionais desse período, com Batman refletindo sobre a perda de Harvey Dent e sua busca pela redenção. Ele compartilhou também a capa do Batman número 164, que é uma história clássica onde, em uma das histórias, Batman e Robin, que aqui é o Dick Grayson, investigam um roubo e na outra trama, Bruce tenta despistar um repórter que está perto de descobrir sua identidade secreta. E essa segunda trama faz bastante sentido se pensamos que a corporação Batman já inspirou o filme. O Batman número 1 One Shot, que é o primeiro volume da saga onde Bruce Wayne está morto e Dick Grayson assume o manto de Batman. E a outra imagem que ele compartilhou é a de Batman and Robin número 21 de 2013, que essa aqui já faz parte da fase do Novo 52, onde Bruce já voltou a ser o Batman e Damian continua como Robin até morrer logo em seguida. A edição foca no luto de Bruce após a perda do filho. Se juntar tudo isso, dá pra imaginar que o filme pode ter um equilíbrio bem legal entre ação, mistério e ainda o conflito entre Bruce e Damian. Tem muita coisa interessante pra explorar no filme, o que me deixa cada vez mais curiosa e empolgada. Se você também quer conhecer mais a fundo essas histórias e ainda ter acesso a absolutamente todos os quadrinhos da DC como eu, agora está muito mais fácil, pois o app DC Universe Infinite já está disponível aqui no Brasil. No app tem um acervo de mais de 32 mil quadrinhos, incluso títulos de coleção e séries mega aclamadas como a Vertigo, Black Label, Batman Hush e todos os que você pode imaginar, bom, estão lá. E tem diferentes planos para cada necessidade, desde para os leitores casuais até para os mais hardcore. Tem até um plano free com quadrinhos que vão mudando cada semana. Então aproveita que é só baixar o app que está disponível para Android e para iOS. Eu ganhei do pessoal da DC o plano Ultra e por isso que eu tenho acesso ilimitado a todo o acervo. E posso te garantir que vale muito a pena. Com esse plano eu tenho acesso a todos os quadrinhos apenas um mês depois de saírem nas bancas nos Estados Unidos. Agora me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você conhece
conhecia essas HQs e se você gosta da ideia do filme se basear nelas ou se você teria preferido algum outro arco do Cavaleiro das Trevas. E se for assim, me conta qual é. E sobre a escalação do elenco do filme de Batman, quem é seu favorito para interpretar Bruce Wayne e Damian Wayne? Deixa também nos comentários que eu quero saber quem é. Quem sabe o pessoal da DC assiste este vídeo e leva em consideração sua preferência. Já imaginou? Essa é sua chance. E por último, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, que aqui tem vídeo toda semana analisando as séries e filmes do momento, sempre comparando e trazendo referências das HQs e dos livros. Bom pessoal, por hoje é isso, valeu pela companhia e até o próximo vídeo.